Salve, salve, meus amigos do Boteco do Mengão, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio, encontro ainda virtual do Boteco do Mengão. Hoje a gente vai falar sobre os mais variados temas sobre o Flamengo, essa questão da semana agora sem jogos, é óbvio, deixa a gente todo mundo muito triste, né? Hashtag chateado, a gente queria ver o nosso Mengão em campo, mas a gente tem outras coisas para falar, a gente tem venda de Gerson, a gente tem Copa América, enfim, inclusive esse fica sendo o meu primeiro destaque aqui, sobre o sorteio da Libertadores. A gente vai comentar bastante sobre isso, mas eu já adianto aqui que eu acho que o Flamengo é o Palmeiras de 2020. O Flamengo acho que deu uma senhora sorte, o nosso lado da chave ficou muito generoso, eu diria assim. Mas, meus amigos, Marcelo Rosenthal, Walter Ferreira, sejam muito bem-vindos. Destaque de vocês, começando pelo nosso amigo Marcelo Rosenthal. Bom dia, meu amigo. Salve, salve, salve Igor, salve Valtinho, meus amigos, pessoal que está acompanhando. O meu destaque é para a venda do Gerson, né? Agora já temos o preto no branco, a venda já está concretizada. Infelizmente, o Gerson, nosso querido Vaco, está indo embora. Mas, em compensação, o Flamengo fez duas grandes contratações, duas câmaras hiperbáricas. Mas não pense que eu estou ironizando. Não. Estou brincando, fiz a brincadeira, mas não é uma ironia. Hoje, o futebol se ganha com estrutura, uma grande estrutura. Né? Nós temos hoje jogadores que são muito longevos. Né? O Diego está com 36 anos correndo, feito um garoto. Felipe Luiz também. E muito se deve à estrutura que o Flamengo oferece a esses atletas. Então, as câmaras hiperbáricas ajudam muito na recuperação de lesões, na recuperação física, no desgaste físico entre um jogo e outro. Estrutura ganha título. Com certeza, com certeza. Jamais imaginaríamos que você estaria de deboche, nunca pensaríamos isso de você. O máximo que a gente pensa é que você é incapaz de dar um destaque de 30 segundos. Walter Ferreira Filho! Seu destaque. Bom dia, pessoal. Bom dia, Igor. Bom dia, Rosenthal. Bom dia àqueles que estão nos assistindo. Saudações rubro-negras. Nosso destaque, né, é a Copa América. Não pela competição em si, né, mas pelo prejuízo que ela causa aos clubes. Né? A gente tem clubes que vão ficar muito tempo sem seus jogadores em função da Copa América. Então, daqui a pouco debateremos mais esse assunto. Tá? Prazer estar com vocês. Perfeito, meu amigo Walter. Pessoal, agora, como de praxe, a gente pede aqui a vocês para que dê o like no nosso vídeo, para que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, a gente quer o feedback de vocês, seja de elogios, claro, óbvio, mas a gente também quer qualquer feedback do ponto de vista que a gente possa aprimorar e melhorar ainda o nosso Boteco do Mengão. Então, deixa o like, comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom, pessoal? E o nosso primeiro tema do dia vai ser o quê? Nós começamos com Copa América, não é isso, pessoal? Não era o Gerson? Gerson, isso, perdão. Venda do Gerson, nosso primeiro tema. O primeiro assunto era a Copa América, hein? Copa América? Então é Copa América, então tá certo. Eu não lembrava aqui da nossa pauta. Desculpa a gafe aí. Mas vamos lá, na informalidade está tudo certo. Walter, você que puxou o destaque, me diga, o que você acha do imbróglio, do rolo, da bananada que é essa Copa América? Diga. O que acontece, Igor? A primeira coisa, né, que tem que se pensar, tem que se repensar, e isso é uma discussão de todos os tempos, né, é a repetição de Copas Américas no campeonato, dentro do período de 4 anos de intervalo da Copa do Mundo. O prejuízo que isso causa aos clubes, por quê? Não só por parte financeira, aquela coisa toda do jogador, mas você tem o risco de lesões, você tem os problemas que podem vir a acontecer com os jogadores durante essa competição. E é uma competição que, nesse ano, né, ela está embolada com as eliminatórias, está embolada com os Jogos Olímpicos, e isso pode causar problemas muito grandes aos clubes, né? Particularmente, o nosso Flamengo está aí com 10 jogadores, né, contando todas as seleções, e isso causa um desfalque muito grande. Aí alguns vão falar, mas os jogos foram adiados. Foram adiados 3 jogos.
esses jogos, né, que foram do período, na realidade, 2, né, nem 3, porque foi remarcada a data do primeiro jogo do Coritiba para onde seria a segunda data, e adiado o jogo com o Grêmio e o jogo com o Coritiba. E, consequentemente, tem um adiamento do jogo com o América Mineiro, né, porque cairia numa quarta-feira, que tem jogo da Copa do Brasil. Mas o prejuízo grande que isso causa aos clubes, no sentido de preparação, de trabalho, porque é uma interrupção muito grande. E a gente está falando de eliminatória, de Copa América, e os jogadores vão se liberar da seleção depois do jogo do dia 9 e já sai a convocação da Copa América. E a gente não sabe qual é a data que a CBF escolheu para a apresentação. Então corre o risco de alguns jogadores que estão na seleção principal nem jogarem pelas competições pelo Flamengo em função da Copa América, da emenda do treinamento para a Copa América, da preparação para a competição. Mesma coisa com relação aos jogadores que estão lá na seleção sub-23. Você tem uma seleção que jogou ontem, vai jogar na terça-feira, os jogadores estão na Europa, tem que voltar para o Brasil, e daqui a pouco vai ter, alguns desses podem estar na Olimpíada. E aí como se resolve isso? Assim, a torcida do Flamengo está pensando, a gente pode ficar sem nossos 2 centroavantes. O Gabigol, se for a Copa América pela seleção principal, ele não vai disputar jogo pelo Flamengo e pode coincidir com algum período, não exatamente, mas de treinamento da seleção olímpica, onde o Pedro também pode estar na seleção olímpica. Então é muito difícil para um clube controlar. E é aquela coisa que vira sempre um grande problema. O clube quer ser campeão, contrata bons jogadores, faz investimentos caros. E quando precisa dos jogadores, lógico, tem esse problema de seleção. E se a gente for pegar historicamente, o Rodrigo Caio, na última convocação do ano passado para a seleção, né, volta machucado. O Pedro volta machucado. Então a gente ainda perde por um período pós-seleção. Então isso é muito complicado. Eu acho que tem que ter uma definição de calendário muito melhor. Muito melhor. Infelizmente, na América do Sul, isso é muito complicado. Não se consegue fazer. E com uma eliminatória que é desnecessária. Isso, inclusive, um dos que defendem a mudança da eliminatória o tempo todo é o Mauro César Pereira, que ele fala que podia fazer 2 grupos de 5 e resolver tudo isso, que eu também acho muito melhor. Você tem 18 jogos com seleções que não vão disputar com a seleção brasileira, sem menosprezar. São adversários muito aquém da seleção brasileira. Então, assim, você não prepara a seleção brasileira, porque os adversários são fracos, e você gasta calendário. Então, essa competição podia ser mais enxuta. Só que não se pensa nisso por enquanto. Vou passar a palavra para o Marcelo Rosenthal, que ele tem mais coisas para falar com vocês. Eu acho chato. O primeiro aspecto que eu quero falar é que não tem nada a ver com política, que eu vou falar. Tá? A visão aqui é de torcedor e não de analista político. Mas as competições, uma Copa do Mundo, ela tem graça porque ela acontece a cada 4 anos. Então, a véspera da Copa do Mundo, você tem aquela enxurrada de propagandas na televisão e aquilo gera uma ansiedade nas pessoas pelo início da Copa do Mundo. As pessoas estão loucas para assistirem aos jogos de uma Copa do Mundo. E a primeira fase da Copa do Mundo é uma fase que leva mais ou menos 15 dias, que é uma overdose de jogos. Entendeu? Sobretudo a primeira rodada e a segunda rodada, eles botam até 4 jogos por dia e tá todo mundo numa ansiedade muito grande de assistir esses jogos e acaba vendo. Não é? Acaba vendo esses jogos. Então você se dispõe a ver Grécia e Camarões, numa boa, feliz da vida. Não é? Enfim. E aí vem depois, quando você já está ficando meio que com o saco cheio da Copa do Mundo, as fases seguintes, as oitavas, as quartas, vão diminuindo a quantidade de jogos por dia e os jogos vão ser jogos decisivos. E aí o seu interesse pela competição se mantém por conta disso. Né? Então você tem a primeira fase, que é aquela fase inchada com a porção de jogos sem graça, mas você está doido para ver o evento. O evento, nesse caso, é maior do que a qualidade dos jogos. Depois, quando você já cansou um pouco do estilo do evento, mas você quer ver jogo bom, aí eles passam a oferecer o jogo bom e decisivo.
E quando acaba o futebol de seleção, quando acaba a Copa do Mundo, você já está com o saco cheio de ver. Futebol de seleção está louco para ver o futebol de clube. Você tendo 4 Copas América, 4 Copas em 6 anos, você prostitui uma competição. Esse é o primeiro aspecto. A realidade é que a Copa América hoje, ela está prostituída. Ela não tem, as pessoas não têm interesse. Torcedor, raiz, não quer ver Copa América. Isso não é o torcedor do Flamengo, é o torcedor de qualquer clube. Você conversa com o palmeirense, com o São Paulino, ninguém quer ver Copa América agora. Então, quem gosta de futebol. E não tem. E a Copa do Mundo, por exemplo, tem um outro tipo de apelo, que é o apelo a torcedores que não gostam de futebol. Mas O torcedor do Botafogo quer ver a Copa América, tá? O torcedor do Botafogo, do Vasco, eles querem ver a Copa América. Talvez. Né? E aí nós temos uma situação em que o calendário do futebol brasileiro, que já era um calendário horroroso, que já não respeitava as datas FIFA, era um calendário que desfalcava os clubes quando a seleção jogava amistoso. Quer dizer, o Flamengo perdia o Gabigol para a seleção brasileira, para o Gabigol ser reserva no amistoso contra a Finlândia. Porra, não faz sentido. Brasil e El Salvador. Aí o Everton Ribeiro é convocado para ser reserva. E o Everton Ribeiro deixa de jogar uma partida contra o Palmeiras como titular para ser reserva da seleção no amistoso contra El Salvador. Tem alguma coisa errada. O nosso calendário é muito bagunçado. E isso era bagunçado antes da pandemia. O fator pandemia só piorou a situação. Quando a Argentina e a Colômbia abdicaram de sediar a Copa América, o bom senso, e eu não estou falando por aspecto político, eu quero enfatizar isso, seria cancelar a competição. Entendeu? Não gerar mais prejuízo. Pô, Rosentão, mas você está rolando Copa Libertadores, está rolando o Campeonato Brasileiro. Por questões da pandemia não pode haver a Copa América? Não é por isso. Realmente, se você tem um protocolo para o Campeonato Brasileiro, se você tem um protocolo para a Copa Libertadores, você também tem o protocolo para a Copa América. Eu não estou nem entrando nesse mérito. A questão não é, repito, não é política. A questão é, quem é o trem pagador no futebol? São os clubes. Você vai e desfalca os clubes. Você vai tirar o Gabigol do Flamengo por 40 dias para jogar uma Copa América? Para jogar mais uma Copa América, não é nem a Copa América, é para jogar mais uma Copa América. Isso não me parece uma coisa de bom senso. Entendeu? Então, o que vale mais a pena? Porque eu até estava conversando, você tem um jogador espetacular, mas que é convocado a toda hora, ou você tem um jogador bom, mas que não é convocado? Nesse contexto que está o futebol brasileiro, os clubes que mais investem, que pagam os melhores salários, acabam sendo prejudicados. O torcedor quer ver o Gabigol no Flamengo. O torcedor quer ver o Everton Ribeiro no Flamengo. Mas não. Nem tanto no momento, Everton Ribeiro, hein? Entendeu? E não faz sentido. O Rodrigo Caio está na reserva da seleção. O Flamengo vai perder o Rodrigo Caio por 40 dias para ir para uma Copa América. Agora, por exemplo, essa situação do Flamengo agora, para esses 2 jogos das eliminatórias. O Flamengo os jogos do Flamengo foram adiados. Beleza, bacana. Aí eu falei assim, pô, então o Flamengo não teve prejuízo? Não, lógico que tem prejuízo, sim. Porque daqui a pouco, enquanto os clubes estiverem jogando domingo, só no fim de semana, ou domingo, quarta, no outro domingo, o Flamengo vai ter que colocar mais um jogo ali, vai ter que encavalar para compensar esse jogo perdido. Então vai ter que colocar um jogo no meio. Então, em vez de fazer 3 jogos seguidos, domingo, quarto, domingo, vai ter que ser domingo, terça, quinta e domingo. Isso, obviamente, gera prejuízo para o clube. Isso é óbvio, é evidente. Perfeito. Deixa eu agora dar um pouco a minha opinião aqui, que é o seguinte, eu até alcunhei aqui, batendo um papo com alguns amigos, já chamei a Copa América, ela está passando por um processo de piriguetagem, ou de michezação, se eu posso inventar aqui os nomes. A Copa América virou uma piriguete, ou um michê, né? Porque, obviamente, que o que a gente questiona aqui sobre a Copa América não é a competição em si,
propriamente dita, mas a frequência com que se está tendo uma Copa América. A gente sabe, obviamente, que as entidades internacionais, claro, as federações de futebol de seus países lucram com isso é óbvio, mas pelo amor de Deus, a Copa América, ela era normalmente uma alternativa entre Copas do Mundo. Então, tanto como você tem a Eurocopa entre uma Copa do Mundo e outra, você teria uma Copa América aqui entre uma Copa do Mundo e outra. Ok, maravilha. A gente poderia ainda levar em consideração, e isso realmente é algo importante, que na Eurocopa você tem, as maiores seleções estão por lá, pelo menos a grande quantidade de seleções competitivas está lá. E aqui, quando você faz uma Copa América, você tem o quê? Você tem Brasil, você tem Argentina, aí eventualmente você tem uma terceira e quarta força que elas variam. Hoje o Equador vem se apresentando muito bem, mas no passado já foi o Paraguai, já teve um momento e hoje até a gente ainda tem um pouco a Colômbia também, é uma seleção razoável, o Uruguai. Mas fora isso, aí vem os convidados. Aí o Brasil convida El Salvador, a Copa América, né? A Conmebol convida El Salvador, convida Honduras, convida Costa Rica, e fica uma Até o Japão já competição. participou da Copa América. Exatamente. Pois é, exatamente. Então parece uma competição extremamente esvaziada. Tá? O Japão participar da Copa América é tipo a gente convidar Sandy Júnior para tocar no Rock in Rio, pô. Tudo bem, o Rock in Rio ele até se sustenta de alguma maneira porque virou uma marca, é um evento. Então você tem o dia pop, ok, não é só rock, mas a Copa América é da América, gente. Não tem nenhuma seleção, por exemplo, a China não vai jogar a Eurocopa. O Brasil não é convidado para a Copa Asiática. Então, pelo amor de Deus, acho que a gente tem que ter noção nesse sentido. Aí, ok. Então, a Copa América, ela virou uma piriguete, né? Tá bom. Tá acontecendo a Copa América de 2 em 2 anos. Aí você tem tudo que vocês já falaram. Um calendário que ele já foi todo apertado, competição de 2020 terminando em 2021, agora 2021 com Copa América, talvez, sabe-se lá Deus se vai terminar realmente 2021. Aí você vê um clube de ponta como o Flamengo, que a tendência é chegar em reta final de todas as competições que disputar, Copa do Brasil, Libertadores, se disputar Sul-Americana, mas enfim, não é o caso. Talvez Mundial Interclubes, se conseguir ser o campeão da Libertadores, que é o que a gente espera, claro. Muita gente já está comprando aí, aliás, final o ingresso para a final da Libertadores no Uruguai, né, confiando já que o Flamengo vai estar lá. Então, assim, o Flamengo talvez termine competições em 2022, sabe-se lá Deus. Não vai terminar não, vai terminar esse ano. Ok, foram o que vocês falaram. Adiaram 2 jogos, tudo bem. Onde que vão ter esses jogos? O problema não foi resolvido. O problema foi postergado. Em algum momento lá na frente, a gente vai ter que fazer caber esses 2 jogos. E se o Flamengo é um clube que chega em retas finais, ele não vai ter vaga no calendário. Porque quem tem vaga em calendário é quem é eliminado. E aí ia jogar na quarta-feira uma competição de mata-mata, mas foi eliminado, aí passa até a quarta-feira livre. Aí você bota lá. Mas se o Flamengo chegar na reta final, que a tendência, repito, é essa. O Flamengo tem um senhor time, é o melhor time da América. Então, você simplesmente postergou o problema. Nesse contexto onde, em situações normais, já é um absurdo você ter uma Copa América de 2 em 2 anos. Nesse contexto atual de pandemia, levando em consideração que 2 países recusaram, e a gente também aqui não estou interessado em invadir a seara política, eu não estou dizendo se o Brasil tinha que aceitar ou não, a minha discussão é que a Conmebol não deveria manter a Copa América. Não faz sentido. Em qualquer país que fosse. A manutenção em qualquer país que fosse, exatamente. Ou então, se de alguma maneira a Copa América fosse acontecer, que fosse, de repente, em outro momento, em outra data, fizesse como a Eurocopa, gente. Como a gente estava debatendo aqui um pouco antes. A Eurocopa ocorre no período de férias dos clubes europeus. É aí que você tem que fazer uma Copa América. Pega o período de férias dos clubes brasileiros. Faz a Copa América nesse momento, então. Mas aí você esbarra num outro problema. Porque o calendário brasileiro, ele é lunático. Ele é diferente de todo mundo, inclusive dos sul-americanos. Você pega o argentino, por exemplo, que são os principais adversários da gente na Libertadores. Torneio Apertura e Clausura. Metade do ano é o Apertura, termina lá em dezembro, e o Clausura, que é o segundo turno do Campeonato Nacional, ele termina mais ou menos na metade do ano seguinte. Ou seja, calendário europeu. Aí o Brasil teria que fazer. Aí a Copa América, para atender a gente aqui, teria que ser o quê? No final do ano? Não, mas para a gente atenderia no final do ano. Mas para o mundo inteiro é no meio do ano. É como está acontecendo agora. Só que o Campeonato Brasileiro, ele tem esse calendário horroroso. A Libertadores você não consegue, de repente, fazer um aspas nela aí e fala, não, vamos parar a Libertadores e vai ter Copa América. Ok, ela é uma competição que já chegou nesse período de mata-mata. Mas o Igor,
Isso acontece na Libertadores. Isso acontece na Libertadores porque não é porque os jogadores da Argentina podem ser convocados. Então quem manda? Exatamente. Não, cara, a Argentina consegue nas datas FIFA não ter jogo. A Colômbia consegue. Os países todos da Europa conseguem. No Uruguai consegue. Só no Brasil não consegue. Deixa eu fazer isso. Eu queria fazer um último comentário antes de passar a bola para o Walter, para a gente até encerrar o assunto e seguir, que é o seguinte. Eu acho, inclusive, a argumentação de que o Rosenthal pensa diferente. Eu acho vazia a argumentação do seguinte. Mas estão tendo outras competições e qual o problema de ter a Copa América? Essa argumentação está sendo muito utilizada com viés político. De novo, a minha intenção não é viés político. Mas esse argumento, ainda usado como viés político, para mim, ele me parece esvaziado por si só. Ele já nasce morto, ele é natimorto. Por quê? Porque a Copa América, ela traz rendimentos somente para as confederações de futebol nacionais e para a Conmebol. Quem paga salário de jogador, quem tem folha salarial de jogadores astronômica, que paga aí, por exemplo, 10 milhões de salários por mês, que o Flamengo, por exemplo, paga, se eu não me engano, 14 milhões é a folha de salário do Flamengo, a gente está falando, então, de clubes. Os clubes remuneram os jogadores. Então, esse debate de que está tendo Libertadores, está tendo Brasileiro, aí sim há uma questão de obrigações, há uma questão diretamente ligada à economia. Agora, a CBF está em maus lençóis, ela precisa dessa competição para arrecadar, a Conmebol não está arrecadando com a Libertadores, ela tem que arrecadar com a Copa América, tem que se ganhar tanto dinheiro assim com direito de transmissão, não pode ser feito depois disso. Cara, isso para mim é um argumento que para mim, como eu disse, é natimorto. Mas, Walter, diga aí, sua opinião. Não, só um comentário, né? Vocês estavam falando de a Libertadores ter um intervalo para a Copa América. É lógico, a Conmebol não é burra. Ela não vai esvaziar a sua própria competição. Isso aí, exatamente. Então, esse é o problema. O problema é que a CBF, ela esvazia o principal produto dela, que é o Campeonato Brasileiro, em prol da seleção. Esse é o grande detalhe. Em prol da seleção, não, em prol de uma boa relação com a Conmebol. Sim, mas em prol da seleção, teoricamente. Sim. A gente não está entrando... Por quê? Esse é o grande problema. Os clubes deveriam ser respeitados no momento que a seleção tem que ser reunida. Isso a gente vê na Europa. Só que realmente não dá. Não tem como, por causa de toda a desorganização que é feita nesses campeonatos do Brasil. O que vai acontecer é o que aconteceu ano passado. O Flamengo fazer 4 jogos em sequência. É o que vai acontecer. Ou seja, no ano passado, o time tinha que entrar em campo dia sim, dia não. Se o Flamengo continuar na Copa do Brasil e continuar na Copa Libertadores, principalmente na Copa do Brasil, né? Porque, assim, ter data livre da Libertadores não quer dizer que o próprio adversário possa jogar com ele naquele dia. Mas quando você fica na Copa do Brasil, muito provavelmente o teu adversário estaria com data de Copa do Brasil ali. Então, alguns clubes não vão jogar porque já foram eliminados. E você teria como casar. Mas vai ficar aquela coisa. Vamos jogar domingo, vamos jogar terça, ou sábado, terça, quinta e domingo. Isso aí. E aí, qual é o time, por maior que seja o número de jogadores, que aguenta isso? As pessoas podem falar, mas na Inglaterra isso acontece. Na Inglaterra isso acontece e os clubes grandes botam times menores, time misto. O Liverpool, quando foi decidir com o Flamengo, botou um time sub-23 numa das Copas da Inglaterra, porque eles traçam prioridades. Então, assim, a gente tem que entender, né? A CBF tem que passar a entender que ela precisa respeitar os clubes, porque o seu produto principal é o Campeonato Brasileiro. Enquanto não tiver esse respeito ao Campeonato Brasileiro, o mundo vai tratar o Campeonato Brasileiro como qualquer coisa. Exatamente. Pessoal, e além disso, vamos lá, eu e o Walter, embora não aparentemos, nós somos um pouquinho mais velhos que o Igor, né? A gente já parece, inclusive, a gente parece ser mais jovem, né? Mas nós somos de uma época em que a gente tinha orgulho de quando os nossos jogadores eram convocados. 4 jogadores do Flamengo foram convocados: Leandro, Andrade, Zico e Júnior. 5, Leandro. Teve um amistoso contra a Alemanha que a base era o Flamengo. Não foi o Andrade que jogou, não, foi o Vitor, o reserva do Andrade. Leandro, Júnior, Vitor, Adílio e Zico. Passe do Adílio, gol do Júnior.
5 jogadores. A gente tinha orgulho. Agora, naquele dia em que o Brasil jogou contra a Alemanha, gol do Júnior, que você certamente, Walter, lembra? O Igor, acho que não. Que é uma jogada linda, que o Adílio dá uma levantadinha na bola e encobre. O Flamengo jogou? Não. Não, né? Não. Naquele dia em que houve amistoso Brasil e Alemanha, que havia 5 jogadores do Flamengo, o Brasil não jogou. A gente tinha orgulho, a gente torcia para ver o jogador do nosso clube convocado. Hoje a gente torce para os jogadores do nosso clube não serem convocados. Nós torcemos para eles não serem convocados. É isso que a gente quer. Porque o que significa um jogador do seu time ser convocado? Significa que ele vai desfalcar o seu time e que ele vai para uma vitrine e que ele rapidamente deve ir embora do seu time. Vai para a Europa. É tudo. Hoje em dia, o jogador do seu time ser convocado é tudo de ruim. Uhum. Eu concordo. E, assim, né, nas teorias aí de conspiração da vida, né, eu acho sinceramente que talvez o não ajuste do calendário e tudo mais, isso faça parte de uma tentativa de manter realmente um futebol que tem um material humano muito bom, refém de uma conjuntura que precariza tudo. Para quê? Para você comercializar mais barato, para você não conseguir manter jogadores e tudo mais. Eu acho, sinceramente, que isso não é obra do acaso. Eu acho que isso talvez seja pensado e é um desejo das entidades. Afinal de contas, quando você tem negociação, tem todo mundo mordendo aí. Tem empresário, tem muita gente mordendo dinheiro. A gente sabe que o poder econômico ele começa a tomar conta das instituições e aí ele passa a administrar indiretamente. Mas vamos lá. Seguindo o nosso segundo tema, Gerson, como diz o do Monsanto, foi vendido, como já se imaginava. Eu vou começar aqui deixando o meu comentário e algumas notícias, né? Basicamente, o Gerson, segundo as informações, ele foi vendido por 25 milhões de euros, que na conversão ele dá algo em torno de 160 milhões de reais. Sendo que o Flamengo parece que em cima de 12 milhões de euros, que é a diferença entre o que a Roma pagou, o que o Flamengo pagou a Roma e a valorização, a Roma leva 10%. Né? Então o Flamengo tem um decréscimo aí de mais ou menos 1 milhão e pouco de euros. E tem a possibilidade dessa venda atingir as cifras de 30 milhões de euros com algumas metas. Metas tanto pessoais do Gerson, como por exemplo entrar em campo o número de vezes, como metas da equipe. Salvo engano, chegar na Champions League, acho que talvez colocação na Ligue 1, que é o campeonato francês. Eu acho que é uma competição europeia, Igor. Uma competição europeia, né? Eu não sei nem se o projeto, assim, pelo que eu li muito rápido, não sei nem se o projeto crava a Champions. Entendi. Eu acho que ele pode ir para a Europa League. Mas tem, dentro dessas metas está a participação de uma competição europeia. Sim, e o Flamengo permanece também com 20% de uma possível revenda do Gerson, o que para mim é maravilhoso. Eu acho sinceramente que se o Gerson, e aí já vem, eu acho que quem está nos ouvindo não está preparado para ouvir o que eu vou falar, né? Mas ela é uma opinião e assim, eu sou um cara muito curioso, vocês já viram, quem já acompanhou o Boteco aqui já viu, eu sou um cara muito curioso do ponto de vista tático e eu já venho falando há um tempo que o Gerson, eu vou tomar aqui muito cuidado com as palavras que eu vou usar porque eu não quero ser injusto, mas qual é o histórico de carreira do Gerson? O Gerson ele pinta como a revelação do Fluminense 2 últimos anos. Ele era um camisa 10 sensacional, que todo mundo sabia que ele ia para a Europa e tudo mais. E isso a gente fala não de maneira pejorativa, até porque ele é no Flamengo e a torcida gosta disso. O Gerson ele é marrento, ele tem aquela marra. Então eu acho que ele tem um pouco do perfil daquele, até porque ele vem de uma geração ainda que tem aquele negócio de que se eu sou craque os outros correm por mim. O futebol brasileiro está começando a acompanhar o futebol do mundo e começando a ver que isso é mentira. Mas muitos jogadores, eu digo que a geração do Gerson ainda foi formada com esse pensamento. Que eu digo que lá atrás, um dos grandes precursores disso, para mim fez um grande desserviço para o futebol nesse ponto, foi o Romário. Que era o cara que dizia, treinar para quê? Eu sou bom, eu vou lá e decido, então para que eu vou treinar e tudo mais? Ou seja, então não precisa ter posicionamento em campo, ninguém precisa treinar jogada de ataque, não precisa apertar a saída de bola. Eu tinha grupo de torcedores que falavam que o Guerreiro, há tempos atrás, não precisava marcar ninguém. Falei, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo futebol no mundo, e isso é inacreditável. Então, falando sobre isso, eu acho que o Gerson, ele tem dentro dele
essa coisa ainda da formação. Então, me parece que o Jorge Jesus era um cara que mantinha ele na linha. E se há alguma razão para o Gerson não estar na seleção principal, eu não acho que é pedágio de seleção olímpica. Eu não acho que é isso. Eu acho que o Tite, no modelo de jogo dele, o Tite exige algumas coisas que o Gerson não entrega. Por exemplo, assistam, por favor, o gol de Cabo Verde contra a seleção olímpica. Mas, para mim, o gol de Cabo Verde é todo na conta do Gerson. Todo. O Gerson, ele tá na troca de passes no meio campo, que o Gerson era o cara que tinha que diminuir, ele tinha que ter intensidade, ele não demonstra intensidade. A bola sai no canto, o Gerson vem a passos lentos, acompanhando o jogador do meio entra na área e ele não está acompanhando. A mesma coisa aconteceu com Flamengo e Vélez. O primeiro gol do Vélez contra a gente, lá na Argentina, aquele 3-2, foi exatamente isso. O Flamengo perde uma bola, tem uma transição. O Gerson ele teria que fazer a transição acelerada. Ele até corre para dar um bote. Mas depois, quando a jogada sai de novo para a ponta, que é quando o cara corta o Gustavo Henrique, que o Gustavo Henrique dá aquele carrinho que nem um bom, passa que nem uma vaca braba, o cara cruza para o meio depois, o jogador que faz o gol, o Gerson tinha que estar acompanhando ele. E não acompanhou. Então eu acho que o Gerson, sinceramente, eu não vejo ele no Flamengo, ele não melhoraria, eu acho até que seria talvez um movimento de ladeira abaixo. Ele não melhoraria porque eu acho que ele já não tinha mais aquela motivação que faria ele sair dessa zona de conforto, que é essa raiz dele, de o cara do camisa 10, o cara que é bom de bola e que os outros devem correr mais do que eu, entendeu? Por favor, não estou aqui querendo ser pejorativo, mas eu acho que o Gerson, com o Jorge Jesus, ele entregava uma intensidade que ele passou a não entregar depois. Então eu acho, sinceramente, que a gente não se apega aqui a jogadores mais, pelo menos eu não me apego ao jogador. Eu não me apego a Gabigol, não me apego a Everton Ribeiro, não me apego a Gerson. Acho que o único jogador que talvez eu seja um pouco apegado de maneira mais contundente, e esse sim talvez me decepcionaria de alguma maneira, mas é porque vai além do campo, é o Felipe Luiz, que eu sou um absoluto fã do Felipe Luiz. É o nosso canal aqui arrebentando o dia, tudo que eu mais queria era ter o Felipe Luiz aqui para bater um papo. Então, eu acho que o movimento é esse, eu não me apego ao jogador, pintou uma proposta, ela é boa. Eu acho que a condição que o Flamengo tem hoje é sentar para negociar e falar assim, existem 3 tipos de negociação, onde você está desesperado para vender, onde você precisa vender, onde você não precisa vender. O Flamengo não precisava vender o Gerson, então isso coloca a gente na melhor situação possível para negociar. Eu acho que foi uma venda muito boa. 30 milhões de euros possivelmente, se baterem as metas, mais 20% de uma revenda. O Gerson é um cara que se vai bem no Marseille, a probabilidade dele ser vendido daqui a pouco por 30 de novo, ou por 40, ou por 50, ela é real. E o Flamengo vai levar uma boa grana nisso. Walter, sua opinião sobre Gerson? Igor, eu acho que assim, a venda do Gerson já era uma coisa que a gente no primeiro programa comentou, né? A gente era favorável, principalmente, né, com a ideia de orçamento, com aquela ideia toda que a gente falou na situação. A gente sim, a gente colocou que não discutiu o Gerson tecnicamente, é um bom jogador. Claro. Eu acho que taticamente ele pode apresentar problemas. Eu no dia até citei. Desculpa te interromper, queria até fazer uma observação. Eu não quis dizer em momento nenhum, que fique claro para quem nos ouve aqui, que o Gerson é um jogador ruim, não, de forma nenhuma. O Gerson é um excelente jogador, é um craque, a meu ver. Ele tem uma capacidade muito. Diferenciado demais. Mas acho que ele não entrega a intensidade. Então acho que esse é um ponto que é relevante. Continua, Walter, desculpa. Então, voltando, né, no aspecto tático, a gente, em algumas situações, sabe que ele deixa a desejar, né, porque, infelizmente, ainda é uma cultura do jogador brasileiro. Né? O jogador brasileiro, ele acha que a técnica, por si só, resolve. Exatamente. E, assim, vamos pensar técnica. Você coloca o Messi no Barcelona, e aí eu estou falando de um jogador tecnicamente indiscutível. Você bota o Messi no Barcelona e bota o Messi na seleção argentina. São jogadores diferentes. Então, os jogadores têm que aprender, tá, que no futebol moderno, o aspecto tático ele é muito importante. E aí, até comentando o que o Igor falou, né? É lógico que ele tem essa idolatria pelo Felipe Luiz, e eu também adoro o Felipe Luiz, eu acho o Felipe Luiz um jogador muito acima da média, justamente porque ele consegue reunir esses 2 aspectos. É um jogador tecnicamente muito bom e taticamente melhor ainda. O Felipe Luiz consegue
jogador tático de um nível que a gente não está acostumado a ver. Infelizmente, ainda no Brasil, a gente assiste futebol técnico, não assiste futebol tático. É bonito o cara dar um balãozinho, mas quando o cara faz uma cobertura simples Ninguém e nota. corta um lançamento, ninguém nota. Ninguém nota. A interrupção de um passe, às vezes numa cobertura simples, quase ninguém nota. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se habituar. O Gerson, indiscutivelmente, é um baita jogador. Agora, pensando em negócio, o Flamengo comprou o Gerson por aproximadamente 13 milhões de euros, está vendendo por 25, sem considerar as metas. Ou seja, o Gerson ficou no Flamengo de 2019 até 2021, né? Porque ele vem no meio de 2019. Então, ele, 2 anos, né? 2 anos, ele dobra de valor. Isso é um puta do negócio. Com E o 20% de revenda, não podemos esquecer. Ainda tem 20% de revenda, ainda tem as metas. Eu não estou considerando nada disso. Estou considerando só a diferença. Então, a gente também tem que entender isso, o lado do clube. A gente já falou isso. Eu já falei isso no primeiro programa. A gente tem que entender que o clube, para manter um time bom, tem que ter esse equilíbrio financeiro. Senão, daqui a pouco, a gente vai ruir. E aí vai seguir Cruzeiro, vai seguir Corinthians, vai seguir o próprio Vasco, vai seguir um monte de clube que contratou. O próprio Flamengo, em outras épocas, contratava um super time, um monte de jogador famoso. Um ano depois tinha que desmontar o time. Então, se a gente quer que o Flamengo continue com essa estrutura vencedora, a gente quer que o Flamengo continue com esse projeto, a gente precisa cuidar do financeiro. E lembrando, a gente continua sem arrecadação. Não tem venda de ingressos nos jogos, que trazia uma receita muito boa para o Flamengo. Significativa. Com isso, o sócio-torcedor também cai. E no nosso orçamento, a expectativa era de retorno de público ao estádio em abril. Em abril. Então, isso não vai ser atingido. É muito difícil fazer essa conta fechar. Eu acho que o negócio tinha que ser feito. E é lógico, pessoal, quando a Europa vem com dinheiro, é difícil dizer não. Porque você tem o seu lado do clube e o lado pessoal do jogador também. Exatamente. Ele também, quando é interessante para ele, de alguma forma, começa a forçar a barra. Claro. Ele vai para ser treinado pelo Sampaoli, que pediu ele pessoalmente. Vão pressionar para isso. Então é muito difícil manter um jogador quando a Europa vem aqui e acena. A diferença de moeda é muito grande, gente. Então não tem jeito. Marcelo Rosenthal, fala um pouquinho, que você que chamou o assunto, e fale um pouquinho também do nosso reforço. É verdade. Das câmaras hiperbáricas. Não, olha só, eu lamento o fato de Gerson ir embora. E assim, eu acho o Gerson um jogador espetacular, mas eu acho que o Gerson prende demais a bola. Eu sempre achei um pouco isso. É um jogador que, né, usa muito o corpo e prende demais a bola. E eu acho também que os adversários meio que aprenderam a marcar o estilo de jogo do Gerson, de usar o corpo, que ele é muito forte fisicamente, para poder dar sequência às jogadas. Segundo a leitura da Europa, a título de informação, o Gerson não deu certo lá por isso, pelo ritmo de jogo que ele impõe. No futebol onde você tem que acelerar... Né? Exatamente, ele não tinha a mesma posição que ele tem aqui. Então, ele não conseguia acelerar muito. Então, esse ritmo dele impunha uma restrição. Só para lembrar, eu citei, inclusive, no primeiro programa, o Tim Victor falando isso. Né? Tim Victor. Que ele tinha conversado com um jornalista italiano que disse por que o Gerson não fez sucesso na Europa. Desculpa, Marcelo, pode continuar. Você vê, o Diego Alves botou o Gerson no bolso os 4 jogos. O Gerson Daniel, né? Daniel Alves, né? Daniel Alves. Né? O Daniel Alves. Botou o Gerson no bolso. Bom, e eu acho também um detalhe, vocês já comentaram tudo, dos valores. Eu acho que o Gerson não vai ficar muito tempo na Europa. Eu, particularmente, acho que daqui a 2 anos é capaz de ele voltar para o Flamengo de novo por 10 milhões de euros. Porque eu não acho que é um jogador para o estilo europeu, com esse jogador que tem esse tipo com esse ritmo de jogo. Agora, o detalhe que eu acho importante é que o Flamengo hoje está perdendo o Gerson, mas tem 3 jogadores na função que são maravilhosos. Um é o Diego, que está jogando demais. Eu acho que o Diego se encontrou nessa posição, e a gente já falou isso no outro programa.
para mim, o Diego é um jogador espetacular naquela função. Inclusive nessa função de armar o jogo. O que o Diego não era um bom camisa 10, ele é um espetacular 5 ou um espetacular 8. Né? Nós temos um moleque que está voando para o João Gomes. Esse garoto tem um futuro gigantesco. Ele está pedindo passagem. Para mim isso é muito claro. Felipe Luiz disse isso. Né? O garoto é um jogador de muita força física, com uma marcação muito forte. O Igor falou outro dia, inclusive, que ele tem uma capacidade de marcação lá na frente, de dar o bote violentíssimo. É um jogador que tem eu acho que ele tem, de todos os garotos do Flamengo, eu acho que é o que tem mais futuro. E é um jogador que tem esse poder de marcação espetacular e, ao mesmo tempo, tem muita habilidade para sair jogando. Muita habilidade. Eu acho que ele tem um futuro absurdo. Absurdo. Eu acho que o João Gomes é outro que vai acabar indo para a Europa. É uma questão de tempo. Uhum. E nós temos um terceiro jogador, que é o Arão. O Arão pode voltar para o meio de campo a qualquer momento. Né? Então, o Rodrigo Caio recuperando, não tendo mais tantas contusões. E aí o Léo Pereira se firmando, ou o Gustavo Henrique se firmando. Pô, gente, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, até 2019, eram considerados alguns dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Flamengo contratando um Davi Luiz, sei lá, um outro zagueiro qualquer. Enfim, o Ilharão pode voltar para o meio de campo. Quer dizer, o Flamengo hoje tem peças de reposição para a partida do Gerson. E o que o Walter falou, na minha opinião, é perfeito. O Flamengo é o que é hoje porque o Flamengo cortou na carne. O Flamengo, lá em 2013, o Bandeira, quando assumiu o Flamengo, falou assim: olha, eu adoro o Wagner Love, mas não tem como pagar. Eu adoro o Y, mas não tem como pagar. E o Flamengo mandou embora uma porção de jogadores. E foi ali que começou o processo de reconstrução do Flamengo. Eu tenho medo de um dia o Flamengo voltar a ser aquela bagunça que era antes do Bandeira. Então, no momento de pandemia, se é a venda do Gerson que vai trazer o equilíbrio financeiro, saudações rubro-negras, vai embora. Né? Seja feliz, seja muito feliz lá, continuarei torcendo pelo Gerson, rubro-negro, rubro-negro fanático, eu continuarei torcendo por ele, mas vida que segue. Duas informações aqui. Você falou do Davi Luiz, né? Que postagem foi aquela do Davi Luiz, né? Ele tirou uma foto lá, alô, Realengo, aquele abraço, ele corta o vídeo, vocês viram isso? Na sequência, a música, obviamente, fala alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Então, deixou a coisa aí no ar, é claro que não foi sem querer. A mãe dele também, né? A mãe dele também fez postagem, e aí, torcida do Flamengo, o Davi Luiz no Mengão, tudo mais, querem o Davi Luiz no Mengão, uma coisa assim. Mas assim, você uma coisa curiosa sobre essa música, Igor. Você sabia que essa música é do Gilberto Gil, né? Não. E o Gilberto Gil é tricolor. Na realidade, a torcida do Flamengo, essa música é uma brincadeira de deboche. Do Flamengo. Entendi. É um deboche. É quando o Fluminense, naquela época, que o Flamengo de vez em quando perdia para o Fluminense, estavam mandando aquele abraço, tipo, vai embora, que a gente ganhou. A gente pensa que é o contrário, não. O Gilberto Gil é tricolor. Então ele estava gozando. Só que, como, né? Alô, torcedor do Flamengo, aquele abraço. Com a coisa acabou se revertendo, parece que é uma música em homenagem à torcida do Flamengo. E hoje eu acho que pegou. Né? Não acho que o Davi Luiz. Mas eu acho que o objetivo não se realizou. Se ferrou, na verdade, acabou advogando contra. Virou, na verdade, um canto pra gente e não contra a gente. E a outra coisa que eu queria dividir também é o seguinte: eu andei apurando aí, batendo uns papos, enfim, até acompanhando alguns jornalistas que me parecem fontes fidedignas, que levantaram aquela hipótese esses dias aí sobre o Balbuena, né? Porque o Balbuena, ele não tem mais contrato com o West Ham, ele teve o contrato finalizado, e aí o que acontece? O Flamengo, alguns meses atrás, não foi nem agora, algum tempo atrás, o Flamengo já tinha feito uma sondagem. Mas quando eu digo sondagem, não é uma sondagem necessariamente para contratar, gente. Porque isso é uma coisa natural, você perguntar qual é o contrato, quanto o jogador ganha, quais são as condições, se interessa ou não. Isso é uma coisa que o Flamengo faz com vários jogadores, com vários jogadores. Então isso é uma coisa absolutamente natural. O Balbuena parece que ganhava, né, 190 mil euros por mês, o que, fazendo uma transição aqui, dava mais de R$1 milhão, claro, então isso é um salário muito alto. Essa é algo a ser considerado. Acho que o Flamengo não teria condições de pagar isso.
principalmente por um zagueiro, que por melhor que seja, é um zagueiro. Isso é o que basicamente o Brasil hoje em dia tem condições de pagar para um centroavante, para um artilheiro, mas para um zagueiro é complicado. E um outro comentário é que parece que o staff do Balbuena, ele tem o desejo, o próprio Balbuena, né, o staff transmitiu isso, de que o Balbuena ainda deseja mais um contrato de 3, 4 anos na Europa. O cara saindo do West Ham, da Premier League, você acha que ele vai ter muito espaço? O West Ham foi um dos piores times, né? Não, desculpa, foi o West Bromwich que foi um dos piores times, né? Mas o West Ham não conseguiu. Mas quase E ele não conseguiu era a banco. vaga. Há muito tempo ele não conseguia, né? Mas ele não era titular, ele jogou, se não me engano, 13 jogos só na temporada. Uma coisa assim, o Balbuena não era titular. Então ele já não vinha sendo utilizado. Então a tendência é que ele não consiga espaço numa grande liga. Mas parece que o staff dele já está agitando em ligas secundárias. Ele ter, por exemplo, espaço lá na Liga da Suíça. E aparentemente ele estaria disposto aí para ter um contrato de 3, 4 anos, ficar mais um tempo lá e depois retornar. Mas não é descartada a possibilidade dele vir para o Brasil e aparentemente só teriam 3 clubes que seriam capazes de trazê-lo, né? Aqui é a Abraham Henrique fazendo bagunça com o ossinho dela. Tranquilo. Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Bom, o Corinthians não teria condições de pagar o que ele quer receber. Aí fica entre Flamengo e Palmeiras, onde, se por um lado ele talvez não iria querer manchar a história dele no Corinthians indo para o Palmeiras, por um outro lado, o staff dele é o mesmo do Gustavo Gomes, que é também da seleção paraguaia e tudo mais, então pode ser que seja algo vantajoso para o Palmeiras. Mas será que o Palmeiras tem orçamento para isso? Porque, por exemplo, eles estavam contando com a outra metade do pagamento do Dudu. E eles não vão mais receber esses 6,5 milhões de euros. E mais, vão ter que passar a pagar o salário do Dudu. Sim. Eu não sei, não acompanho o orçamento do Palmeiras, mas aí eu acho que também entra em duas coisas diferentes. São dinheiros diferentes, né, o contador? Uma coisa é a folha salarial, outra coisa é verba de transferência. Eu acho que, na verdade, eles separam bem isso. Sim, mas aí no caso aí do Dudu, afeta as duas coisas, né? Sim, afeta, de fato. Mas não sei, vamos ver, né? A gente só vai ter que esperar aí com o tempo. Pra gente finalizar, nosso último assunto, puxando ele aqui, levantando, Libertadores. Rapaz, que delícia esse sorteio da Libertadores, né? A gente preocupado com Boca, com River. Não gostou, não? Sério? Não. Pô, que isso. Eu confesso que eu também me preocupo, porque o Flamengo, quando pega mais ou menos... Eu queria River. Tu queria? Não queria não. Não queria não. Eu acho que, na verdade, naquele lado ali do Flamengo, eu não sei vocês, eu acho que a gente até usou essa expressão no grupo, né? Eu até me corrigi, não é que a gente tenha só baba, não é isso, né? Porque, pelo amor de Deus, é uma competição difícil. O Defensa e Justiça, por exemplo, é uma equipe forte? É uma equipe forte. Mas eu acho que o Flamengo tem totais condições de passar pelo Defensa e Justiça com tranquilidade. Porque é uma equipe gente, o Defensa e Justiça veio a São Paulo 2 vezes, ganhou o Palmeiras 2 vezes dentro de São Paulo. Sim, mas então... é um time que está enfrentando hoje muitos problemas defensivos, está mal no Campeonato Argentino, não está tão bem, não é o mesmo Defensa e Justiça de antes. Ganhou do Palmeiras, né? Não foi São Paulo, Palmeiras, né? O Palmeiras. Não, ele falou que veio a São Paulo. Ah, tá, isso. Veio a São Paulo ganhou 2 vezes. Ganhou do Palmeiras, beleza, mas eu não vejo ele, sinceramente, o Defensa e Justiça complicando muito a nossa vida, não. Eu acho que a gente não é Palmeiras, a gente tem um time muito melhor que o do Palmeiras, né? O Palmeiras tem um bom elenco. Ele tem mais chance de repor as saídas lá, porque é um nível mais de mediano para bom. Ou bom, digamos assim. O nosso é extraordinário, então repor extraordinário é difícil. Mas o nosso time é muito melhor, os nossos 11 iniciais são muito melhores. Estão falando aí que assim, esse período agora do ano, né, que entrando em junho, julho, que está acabando a temporada lá do Apertura, não é isso? É a Apertura, né? Não, é o Clausura. Meio do ano é Clausura. Depois é que vem a Apertura, pois é. Isso. Em que deve haver uma demandada muito grande de jogadores, inclusive dos jogadores do Defensa. Então, é muito comum nesse período do ano sair muito jogador e haver uma reposição que nem sempre, ainda mais em anos de pandemia, né, ainda, que o futebol argentino, né, o campeonato argentino meio que parou também, né, agora. Então, sim, se a gente está com problemas financeiros, imagina os clubes argentinos, né? Você vê que o Nacho saiu do River, foi para o Atlético Mineiro. Então, os clubes brasileiros estão indo lá na Argentina conseguindo tirar os jogadores. Né? O próprio Borré só não veio porque, enfim, ninguém quis muito investir nele. Né? Mas é possível que o Defensa sofra um pequeno desmanche até o jogo do Flamengo.
Eu acho. Né, o medo, o temor do Walter. O Walter estava torcendo para pegar o River Plate, para pegar o Boca Juniors e tal. Eu acho que essa sensação de responsabilidade do Flamengo, né, vem porque o Flamengo está meio que com o técnico do Defícia entalado na garganta. Não porque ele seja daqueles provocadores, nada disso não, tá? Mas pelo fato de ter perdido para ele algumas vezes. Então, enfim, o Rogério Ceni tá com o cara entalado. Então o Flamengo vai com tudo. Se perder é porque tinha que perder mesmo, porque é um time argentino, enfim. Mas não porque foi com salto alto, não porque foi com arrogância. Enfim, porque é futebol. Isso aí. Walter, diga lá, você que ficou então nervoso. Primeiro, deixa eu falar da minha preocupação com as oitavas, tá? Não é com o adversário, é com as oitavas. Se a gente olhar o recorte das últimas Libertadores, e aí não vamos entrar no mérito, porque aconteceu. O pior jogo em 2019 foi o jogo com o Emelec. Sim. Na fase mata-mata foi o pior jogo. Flamengo sobe, perde 2-0, aí, o Rafinha foi mal. Não vamos entrar nesse mérito. Mas eu acho que tem um contexto também, era início do Jorge Jesus. No Maracanã, faz 2-0 e morre fisicamente. Quase toma o gol no final do jogo. Rapaz, aquele chute do cara da entrada da área que o Diego Alves ficou olhando. Seria fatal. Meu Deus do céu. Seria fatal. E vai para uma disputa de pênalti. Libertadores anterior. Pega o Racing e o Flamengo não tinha time naquele jogo contra o Emelec para entrar em campo, cara. Os jogadores estavam voltando de contusão. Eu me lembro que o Everton Ribeiro estava com o pé. E o Arrascaeta jogou outro. Eu concordo, mas eu tô só tanto é que o que eu falei, a sua filha foi comigo ao Maracanã, né? A minha filha e a sua filha foram comigo, ver Flamengo e Emelec. E a frase que eu disse é: a gente precisa sobreviver hoje contra o Emelec. A gente precisa sobreviver. Se sobreviver contra o Emelec, a gente vai muito forte para o resto da Libertadores. Batata, o Flamengo foi campeão da Libertadores. Tá? Eu acho que o contexto é que fez com que o Flamengo se complicasse muito. E o primeiro jogo lá contra o Emelec também foi um absurdo. O Flamengo, o Diego Alves falhou num gol. O segundo gol é um gol absurdo. Absurdo. O cara chuta, a bola bate num, bate no outro, encobre o Diego Alves. Foi uma bateu série na bunda do cara, não foi? Bateu na bunda do cara, eu acho. Bateu na bunda do cara, entrou no canto. Bateu aqui, bateu ali. Cara, isso, infelizmente, quando é Copa, a gente está sujeito a isso. Copa, a gente está sujeito. Porra, quem é melhor, River Plate ou Palmeiras? River, claro. O River foi jogar uma partida contra o Palmeiras dentro do lado no seu estádio. Num dia em que nada deu certo pro River, o Palmeiras ganhou de 3-0. E aqui o River deu um banho. E aqui o River deu um banho no Palmeiras, mereceu muito mais do que o 3-0 que eles fizeram lá, mas a bola não entrou. Não entrou. Sim, gente, mas eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é o seguinte: aí no ano passado, a gente é eliminado pelo Racing, sendo um time melhor que o Racing. Trocamos técnico. Legal. Mas um fator que influenciou. De novo, nós temos uma oitava contra um time argentino, onde a gente é melhor que o time argentino. Mas melhor com o nosso 11 principal. Então, assim, tirou outro. Dependendo de quem tire, a gente não fica tão melhor assim. E a gente vai ter Copa América. A gente tem risco de contusão. Então, assim, o grande problema que eu vejo assim, é, nesse momento, eu acho que é mais psicológico do que outra coisa. E é lógico, o que o Defensa vai fazer? O que o Racing fez. Vai jogar esperando o Flamengo. O River jogaria de igual com o Flamengo. E aí é um outro caso. É um time que joga de igual. Quando você tem um time que vai jogar atrás esperando você falhar, ou esperando um jogador ser expulso, como o Racing teve lá a sorte de ter, né? Que nós tivemos o Rodrigo Caio expulso e logo depois sai o gol. Não, Tuller, expulso. Perdão. Tuller. E logo depois sai o gol. Assim, é um jogo propício para esse tipo de time que fica atrás. Vocês falaram do Palmeiras e River. Mas por que o Palmeiras se deu bem no jogo com o River na Argentina? Qual o estilo de jogo do Palmeiras? É contra-ataque o tempo todo. Qual o estilo de jogo do Palmeiras? Contra-ataque. Então, assim, o River vem porque é um time que também propõe jogo. E o Palmeiras dá aquela esticada de bola e pegou a defesa aberta.
Então, assim, é muito complicado. A gente tem um tipo de time que vai propor jogo contra todo mundo. Porque Todo é o mundo. estilo do Flamengo. É. E eu acho ótimo. Eu acho que o Flamengo tem que ser assim. Então, eu tenho medo de pegar um time muito abaixo, porque esse time muito abaixo vai jogar por uma bola. E pode acontecer ser uma bola. E acontece ser uma bola no final do jogo, é muito ruim. É muito ruim. Copa é Não, isso. futebol Eu tenho medo, futebol é isso, medo Marcelo. de um time menor como o Defensa, eu tenho medo de um time maior como o River. Eu preferiria. Cara. Sim, mas é uma questão de preferência. Eu preferiria um adversário mais pesado. O risco de ser eliminado em qualquer das situações é o mesmo. Uhum. O adversário mais pesado e mais fraco. Depende de você jogar ou não. O É, risco de ser eliminado é o eu mesmo. particularmente Eu acho que isso... preferiria, porque eu acho que o River deixa o Flamengo jogar. Eu Porque acho que, os outros times não eu vão acho que, na fazer. verdade, assim, levando em consideração que a gente pode ficar sem alguns jogadores e que a gente talvez não jogue 100% nessas fases aí, pelo menos iniciais do mata-mata da Libertadores, eu prefiro realmente pegar times que não são tão fortes, porque a gente pode ter perda de jogadores. Mas concordo com o que ele está falando. Aliás, o Flamengo, ele é o absurdo, né? Ele é a apoteose do oba-oba. Então você pega um time mais ou menos, já conta como ganho, pronto. E sem contar que vai ter outro detalhe. Pode passar muito bem pelo Defensa e Justiça, aí pode passar muito bem pelo próximo, mas chega, por exemplo, numa semi, já tá na crista da onda, aí toma uma porrada. Então eu acho, sinceramente, por exemplo, quanto o Emelec deu uma dose de realidade no Flamengo. O Inter, apesar de a gente ter ganho aqui de 2-0, não foi um jogo fácil, foi 2-0 que a gente fez gol lá no segundo tempo. E lá, a gente tomou 1-0 e ficou com aquela coisa, né? Tava assim, ó, dava pra cortar a coisinha do charuto pra começar a fumar. Então, o Flamengo perdeu muito gol no início do jogo, né? Sim, mas o resultado, mas o resultado, Rosenthal, tava 1-0 no segundo tempo. Se eles fazem mais um, era pênalti. Aí, beleza, a gente falou, meteu outro. O único resultado que a gente, na verdade, acabou engolindo mesmo foi o Grêmio. Porque lá foi 1-1, podia ter sido tranquilamente 4-1 Flamengo, 3 gols anulados do Gabigol, pra quem não lembra. E 2 deles milimétricos, e a gente teve o 5-0 aqui. Aí o Flamengo, por uma final, é claro que ele não ia pegar para um jogo único com salto alto. Mas e se esse 5-0 vem agora contra o Defensa e Justiça? Eu tenho medo do caramba disso, porque historicamente, quando a gente fica na crista da onda, a galera endeusa. Por exemplo, eu estou ouvindo você falar aqui mais cedo do João Gomes, eu também acho que ele é um grande jogador, eu também acho que ele tem um grande futuro, mas eu já fico tremendo na base. Porque a torcida já está começando a endeusar esse cara. E eu acho que não é assim. Do mesmo jeito que ela endeusa, ela depois leva pra lama rapidinho. Eu não concordo com isso, acho só um absurdo. Ele ainda tem muito a mostrar, ele dá indício de ser um bom jogador. Eu, por exemplo, não concordo que ele pede passagem. Não, ele não pede passagem. Ele rivalizava com o Diego e com o Gerson. Eu não acho que ele pede passagem, eu acho que ele é um bom jogador de elenco. O nível não cai muito, mas eu acho que ele pede passagem não. Tanto que eu acho que quem vai ser titular é o Thiago Maia. Eu acho que ele ainda tem muito a aprender. Vira e mexe, ele comete algum errinho bobo. Então, tem um potencial? Tem. Mas a torcida não pode, por exemplo, falar, não, pode vender o Gerson. Tem o João Gomes. Pelo amor de Deus, isso é um disparate. Tem que vender o Gerson? Tem que vender o Gerson. Agora, tem o João Gomes? Pode vender o Gerson. Não cabe, desculpa. Mas, enfim, é só no contexto aí do oba-oba, que é muito produzido pela torcida, fica aqui uma certa ressalva em relação a esse oba-oba da nossa torcida. Há algum tempo atrás, o Flamengo passou em último lugar como segundo colocado e foi pegar o Corinthians nas oitavas da Libertadores. O Flamengo elimina o Corinthians. Wagner Love, gol do Wagner Love lá no Pacaembu, exatamente. No jogo seguinte, o Flamengo sumiu, acabou. Ou seja, por quê? Justamente porque entra nesse espírito de eu ganhei do primeiro geral, eu sou o melhor. Então, assim, eu tenho muito medo disso no Flamengo. Também tenho, mas o fato de enfrentar o River talvez não melhoraria Igor, isso. Podia ganhar o River e achar assim, ganhou melhor, vou ganhar tudo. Agora, olha só, agora o sorteio determinou esse caminho e eu acho o caminho tranquilo desde que a gente jogue futebol. Só claro. Isso. O caminho para mim é muito mais tranquilo do que foi em 2019. E um detalhe, né? Pela terceira vez consecutiva, a gente tem a chance de fazer quarta com o Internacional.
2019 a gente efetivamente fez. Ano passado não fez, porque tanto nós quanto ele perdemos. E esse ano de novo. Ou seja, o Internacional é o nosso caminho das quartas de final da Libertadores. É o nosso caminho para as Índias. Eu falo é que eu acho que o Flamengo passou sufoco com o Emelec, passou sufoco e perdeu ano passado para o Racing, não porque fez oba-oba. Passou com o Emelec uma questão de... Aquele jogo, o primeiro jogo lá, como eu já falei aqui hoje... Não, também acho que não, só para constar. Eu não falei que foi oba-oba nesse caso, não, tá? Só para constar. Nenhum dos dois. Eu não estou também falando que é oba-oba, não. O Flamengo está com 11 contra 1. O Diego vai quebra-perna, que já temos feito as 3 substituições. Foi um dia que tudo deu errado. Eu concordo. Aí o Flamengo chega sem time, praticamente, jogadores voltando de controle, apressando a recuperação. Eu me lembro que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta só tinham condições de jogar um tempo cada um. Não, mas só para constar, Rosenthal. Tempo com o outro, Gabigol. Mas só para constar, Emelec e Racing, eu não falei que foi oba-oba. Eu falo que o Flamengo, historicamente, tem a questão do oba-oba. É o América do México, foi o que o Walter acabou de falar, ganhou do Corinthians. Não, mas historicamente... Fluminense 2020 claro, esse elenco me parece muito maduro, óbvio. Não, não foi. 2020 na decisão, a gente entrou com um saltinho alto. Não foi oba-oba. O Flamengo passou sufoco o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, não por oba-oba. Sim, porque o time voltou muito mal fisicamente da pandemia. Não, e outra. Marcelo, não tem justificativa. Se tinha um técnico... Um time que volta antes volta pior do que um time que volta depois. E tem outro detalhe. Se tem um técnico que sabia também jogar contra o Flamengo de Jorge Jesus, era o Odair Helma. O Odair Helma sabia. Ele fez frente com o Inter, eu repito, nessa Libertadores aí, vamos excluir o Emelec, porque estava início do trabalho de Jorge Jesus. Depois do Emelec, o Flamengo ainda tomou aquele 3-0 contra o Bahia, para vocês terem uma ideia de como é que era o início do trabalho. O Flamengo sofreu com o Inter, não foi fácil. Foi um jogo 2-0 aqui, que a gente fez 2 gols, um engatado no outro, numa já falha. No final do jogo, exatamente, 30 minutos do tempo. Exatamente, numa falha. Já no final do jogo. No momento que o Inter se sentiu minimamente confortável, o Moledo resolveu ir para frente. Aí quando ele foi para frente, foi quando justamente a bola é roubada e a gente conseguiu encaixar. Ele ainda não tinha voltado. Nos 2 gols é praticamente a mesma coisa. E depois o Flamengo joga contra o Inter lá, é difícil, o Flamengo toma 1-0, a gente fica naquele desespero. Cara, eu acho que os times do Odair Helma faziam muita frente ao time do Jorge Jesus. O Jorge Jesus não conseguiu encontrar uma solução fácil para ganhar do Odair. Então tem que ser levado em consideração também. O Fluminense era do Odair Helma naquela época. Acho que ele armava bem o time contra o Flamengo do Jorge Jesus. Eu concordo. Não acho que era oba-oba, não. Igor, mas o que eu falo de 2020 não é o Odair... Eu sempre falei isso, a gente já discutiu isso. Eu considero que também o Odair fez um ótimo trabalho, tanto no Internacional quanto no Fluminense, apesar da torcida do Fluminense detestar o Odair, tá? Mas a postura em campo... o time está com problema de pandemia. O Fluminense voltou muito depois do Flamengo, treinou muito menos, então o Flamengo não era para apresentar um nível físico pior do que o Fluminense. Não era, mas apresentou. Foi fazer o quê? Marcelo, não é isso. Às vezes o nível físico está ligado. Mas a gente já concordou que foi oba-oba. Não foi oba-oba, Rosenthal. Mas a gente já concordou. Mas eu não sei por que tu tá repetindo isso. A gente já concordou que não foi oba-oba. Não, ele falou. Não, ele não falou em momento nenhum. Ele não falou. E eu acho, sinceramente, que esse negócio de que o Fluminense estava melhor fisicamente. Cara, olha só, presta atenção numa coisa. Quando você corre errado, você parece que você está mal fisicamente. Por quê? Porque você está correndo errado. E aí, quando você tem que dar um sprint, o adversário está mais bem posicionado, que deu 20 metros a menos que você de pique, ele está no início do pique dele, você já está no seu sprint final. Pô, eu acho que tem que levar isso em consideração. Eu acho o seguinte, lógico, oba-oba, onde está? Está no América do México, lá atrás. Isso, exatamente. Mas isso para mim é muito passado. Tá? Oba-oba talvez estivesse no jogo com o Santo André, na Copa do Brasil, mas muito tempo atrás. Eu não estou falando que contra o Fluminense foi oba-oba. Eu estou falando que são os poucos jogos que me preocupam que o Flamengo apresenta um desempenho muito aquém do que a gente esperava. Então, eu acho que o Flamengo ele cresce com adrenalina. Agora, o nosso lado da Libertadores, e aí eu concordo com vocês dois, tá ótimo, tá ótimo. O Flamengo só precisa fazer o que se espera dele, jogar. Porque vamos até pegar essa Libertadores como exemplo. O Flamengo ganhou 3 jogos fora de casa.
Perdão, 3 jogos consecutivos na primeira fase. Quantos jogos ele ganhou na segunda fase? Nenhum. Empatou os 3. Ou seja, ele consegue ganhar do River na Argentina, ele consegue ganhar da LDU lá em cima, mas não consegue ganhar no Maracanã. Tudo bem, da LDU a gente botou um time misto. Vélez, não é River não, Vélez. Perdão, Vélez. Da LDU a gente botou um time misto. Cara, a gente não conseguiu ganhar dos caras aqui. E da LDU também a gente teve o Arão expulso com 10 minutos. Sim, eu concordo, Marcelo. A gente já até comentou isso, que pra gente o jogo morreu. Mas assim, é muito estranho um time dar um ápice, faz 9 pontos em 9 possíveis e faz 3 pontos em 9 possíveis. Tem alguma coisa que não funciona adequadamente. Tá com pinta de tá se poupando em campo, eu não sei. Mas, não é para acontecer. Não é para acontecer. É isso, pessoal. Hoje estamos aqui batendo nosso pouco mais de 1 hora. Vamos rumar para o nosso fim, considerações finais. Eu gostaria de deixar aqui um espaço para o Walter, porque o Walter sempre faz aquele clipe em geral das modalidades do Flamengo aí, das alternativas, né? Futebol feminino, basquete. Tem alguma novidade para a gente dessa vez, Walter? Dessa vez tudo está ligado a futebol, né? O basquete está parado pelas férias, né? Por causa da Olimpíada, o vôlei também, depois daquele amistoso, parou. A gente tem os seguintes resultados do Flamengo nessa semana, né? Ontem à noite, futebol feminino, o Flamengo empatou em 1-1 com o Botafogo. O Flamengo está em 9º lugar, classificam-se 8. Ontem foi a 13ª rodada, se eu não me engano, de 16 possíveis. Só que só o Flamengo jogou, né? A rodada só teve Flamengo e Botafogo até agora. Então a gente está esperando os resultados. O Flamengo tinha tido uma vitória ótima contra o Cruzeiro, de 2-1 em Minas, que tinha levado o Flamengo ao 8º lugar. A perspectiva era que ganhasse ontem do Botafogo, mas não conseguiu. Hoje pela manhã, o nosso Sub-20 jogou pelo Campeonato Carioca, ganhou de 2-0 do Bangu em Moça Bonita. O último gol do Flamengo foi aos 51 já, né? Na Copa Rio Sub-17, o Flamengo jogou também com o Bangu. Lembrando, na Copa Rio Sub-17, o Flamengo está com Sub-16, porque ele está dando prioridade para o time Sub-17 jogar o brasileiro. Então ele está jogando com o Sub-16. E o Flamengo empatou com o Bangu de 0-0, se não estiver enganado. E no Sub-15, o Flamengo conseguiu mais uma vitória, ganhou do Bangu também, de 2-1. O Flamengo também ontem fez a 4ª partida pelo Campeonato de Futebol de 7, né, que no meu tempo a gente chamava de Futebol Society, mas hoje se chama Futebol de 7, e ganhou de 6-1 do Americano. Então, amanhã à tarde, tem Flamengo e Botafogo no Sub-17 pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Flamengo agora é vice-líder, mas o Palmeiras está com um jogo a mais. O Flamengo tem 4 vitórias em 4 jogos e amanhã vai tentar a 5ª vitória e a volta à liderança, né? O Palmeiras tem os mesmos 12 pontos do Flamengo, mas nos critérios de empate está na nossa frente. E a gente ganhou, né, do São Paulo, lá em São Paulo, alguns jogos muito importantes. Então amanhã a gente tem o Sub-17 novamente em campo. É só isso que a gente tinha hoje de informação sobre o Flamengo, fora o nosso futebol profissional. Perfeito. E com essas informações e com o cenário do Walter já pedindo também passagem para o tchau, olha para trás, Walter. Sua bandeira está caindo aí. Tá já vendo vi aí que a minha bandeira caiu, exatamente, né? Descolou. Então a bandeira do Walter já está dando tchau. Então vamos todos não aqui. Pode. Minha bandeira não pode cair, já não pode cair, exatamente. Esse negócio de cair é coisa de vascaíno, né? Lógico. É isso, pessoal. Série B, de preferência C, né? Exatamente. Vamos dar início aqui. Vamos dar início, não, aliás. Vamos finalizar o nosso Boteco do Mengão número 3. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Walter, meu amigo, Rosenthal, meu amigo também. E eu, Igor Daltro, aqui. Deixo um forte abraço a todos vocês. Mais uma vez, pedindo para que vocês deem o like no vídeo, sobre o salve comentários. E também se inscrevam no canal e ativem o sininho. Eu quero falar sobre o salve Espíndola. O Rosenthal quer falar sobre o salve Espíndola. Vamos, Rosenthal, vai lá. Antes de fechar o programa, ontem eu estava, como bom rubro-negro, eu seco mesmo, claramente, assumo isso,
todos aqueles possíveis adversários do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, estava eu a ver Atlético Goianiense e São Paulo, 2-0 Atlético Goianiense, aos 43 minutos do segundo tempo, o juiz marca um pênalti. Nada contra a marcação do juiz. Eu acho absolutamente natural um juiz errar. Aliás, eu sempre falo que não existia, antes do VAR, profissão mais difícil na vida do que a de bandeirinha. Porque... Mas você, obviamente, não sabe o que faz um inseminador de cavalo. Né? O cara está olhando para cá, a realidade é completamente diferente quando passa para lá. Então, eu acho muito natural o juiz errar, o bandeirinha errar na hora do lance. Bom, enfim, mas o jogador do Atlético Goianiense claramente só toca a bola. E o juiz vai lá e marca o pênalti. E logo depois do lance, que eu também, no primeiro segundo, achei que foi pênalti, o juiz bota uma repetição, a câmera, e aí você vê claramente que o cara só toca a bola. Aí vai para o outro ângulo, novamente, só toca a bola, e o senhor Salvo Espíndola, numa atitude absurdamente corporativista, diz que foi pênalti, um pênalti absurdo. Meu Deus do céu, esse cara foi juiz de futebol. Esse cidadão foi juiz de futebol. Ou ele está sendo corporativista, ou você imagina o que era esse cara como juiz. Enfim, aí o VAR chama o juiz. O juiz rapidamente olha, eu acho que ele só olhou um ângulo, já foi suficiente para ele eliminar a marcação, para ele alterar a marcação dele e dizer que não foi pênalti. E aí, o Salvo Espíndola, acho que meio sem graça, já realmente só toca a bola. Gente, foi um absurdo. A minha crítica não é ao juiz que estava ontem lá. Eu acho natural que ele errasse na hora do jogo, viu a câmera do VAR e pronto, acabou. Está anulado o pênalti. Agora, o Salvo Espíndola defender aquilo ali, dizer que foi pênalti, aí depois, né, quando o juiz faz a imagem de que ele faz aquele gesto de que está indo para o VAR, aí é que ele olha, parece que não foi pênalti. Pelo amor de Deus. O que é isso? É a necessidade de defender os juízes? Gente, pelo amor de Deus, botem outras pessoas para analisar a arbitragem. Esses ex-juízes aí, eu acho que eles têm uma ligação com as coisas atuais. Eles têm que... A primeira atitude deles é de defender qualquer marcação deles. Diga, Walter. Só um comentário. Da mesma forma que a gente tem que elogiar o VAR nesse lance do pênalti, foi extremamente rápido, criticar no lance do primeiro gol, né? 4 Levaram minutos, 4 minutos para confirmar um primeiro gol, que a gente claramente viu que o jogador do Atlético Goianiense estava vindo de trás. Sim. Então, assim, parece que o VAR fica procurando motivo para anular gol. E a essência do futebol é gol. Ou seja, eu tenho que procurar validar o gol e não anular. Eu não tenho que ficar buscando... se o jogador que estava na ponta direita empurrou o outro para o lance. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Ficar caçando coisas para anular o gol. Ontem mesmo, no jogo do Bragantino, teve um lance que, para mim, foi interpretativo. O Bragantino e Bahia estava 0-0, logo no início do jogo, teve um lance de falta no meio-campo que foi interpretativo, a bola sobra para o Arthur, ele faz o primeiro gol do Bragantino e o juiz anula por causa dessa falta. O VAR não é para participar de lance interpretativo. A gente assiste o futebol da Europa e isso toda hora é dito. Lance interpretativo mantém a decisão do juiz. Se o juiz não deu falta, não tem que voltar aquele lance. Não era um lance claro, era uma bola dividida. Então, assim, falta se o cara desse uma rasteira no outro. O cara não deu uma rasteira. Ele divide e pega o outro no movimento de perna. É normal do futebol. Então, assim, eu acho que no Brasil o uso do VAR está extremamente mal feito. Aproveitando só para falar de lenda. Me vem aqui à cabeça aquele 1-1 Flamengo e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. 3 gols do Atlético Paranaense anulados, lembra? Um deles foi de uma falta do Cirino no Rodrigo Caio. Vocês estão lembrados disso? Em tese, naquela época, foi dito que foi o uso correto do VAR. Então, agora, a questão que me parece aqui é o seguinte: o que é interpretativo, em volta? Essa é a questão. Porque naquele lance lá, foi uma falta clara do Cirino no Rodrigo Caio. Não foi? Tanto que anulou.
Sim, mas aí que tá, Igor. O que é interpretativo? Não Se o foi cara, a falta outro clara dia eu ouvi do eu Arthur? ouvi um comentarista de arbitragem, não lembro quem, falando uma coisa que é muito sensata. Se o VAR leva 1 minuto para pensar se está certo ou errado, é É interpretativo. interpretativo. Entendi. Acabou. Entendi. Se o cara demora muito tempo, é porque não é lance claro. Lance claro foi o gol. O pênalti O lance claro ontem. foi ontem. O pênalti que voltou. Isso é lance claro. Não, Aí eu não vou é dar curioso. pênalti. Eu não vou dar pênalti porque não foi. É claro, é claro. Ontem foi um lance Agora, claro. se o jogador do Atlético toca no outro jogador, eu vou discutir. E aí você vai discutir, é interpretativo. E aí, segundo a gente escuta, principalmente no exemplo, não tem como não citar exemplo de uso do VAR, a Europa. Principalmente a Premier League. Nossa, a Premier League demora 20 segundos, às vezes. Os caras mostram impedimento em tempo real. Eles mostram tração da linha em tempo real. Você vê na hora. Os caras, um lance milimétrico, os caras em segundo resolvem. E aqui fica essa coisa de parece... Vamos ver qual é a câmera melhor, 200 imagens. E aí, quando tem o jogo do Vasco Internacional, não tem imagem nenhuma. Então, assim, é muito amador, né? Muito amador, né? Inacreditável. É muito amador. Então, assim, se os juízes são ruins, o VAR é ruim, o que a gente vai fazer? E a gente está falando isso de jogos que... De primeira divisão. De primeira divisão. Você imagina o que não acontece por aí, hein? Nos estaduais da vida, né, nas Copas. Eu vou até falar de uma Copa do Nordeste da vida, que não tem a mesma cobertura que, por exemplo, tem os campeonatos nacionais ou os grandes campeonatos dos centros urbanos, né? Enfim, do centro do futebol, que é Rio, São Paulo, Sul, Minas. Cara, imagina o que não acontece por aí, né? Eu imagino que seja algo parecido com o que acontecia com a época de Castor de Andrade aqui no Rio de Janeiro. Preciso muito. Ontem, o lance do pênalti da seleção foi pênalti. Você acha que foi pênalti? Para a seleção olímpica? Não vi. Eu pensei que você tinha visto. Eu vi, mas não lembro. Cara, para mim, cara, se a bola bate no braço, porque no ângulo, se a bola bate no braço, cara, é um lance totalmente sem intenção, passa junto do corpo. Sim, tudo bem, não tinha VAR. Aí você fica a critério do juiz, ângulo do juiz, que essa é outra coisa também que a gente tem que respeitar, como o Marcelo estava falando. O juiz deu pênalti. A gente não sabe o ângulo que ele viu a jogada. E talvez no ângulo dele parecesse que o cara tinha derrubado. Então é normal marcar pênalti. E para isso dá o VAR. Eu acho que seria legal. Fala, Rodental, para você concluir. Vamos lá, para a gente fechar aí, para a gente explorar. Eu acho que seria legal até fazer um dia um programa sobre a questão do VAR mesmo, a questão do impedimento. Porque quando a regra, né, há muito tempo, na época que eu e o Walter começamos a acompanhar futebol, é que teria que haver 2 jogadores entre o atacante, né, e o gol. Continua. Certo? Não, antigamente eram 2 três. jogadores. Pode ser goleiro, antigamente eram 3, hoje são 2. Não, mas há quanto tempo já é 2? 3 é quando eu tinha cabelo curto. Só que aí eu a acho que regra você nasceu, mudou. pra falar a verdade. A regra mudou para a última linha. Quando a regra mudou para a última linha, quer dizer, se o penúltimo defensor estiver na mesma linha do atacante, esse cara não está impedido. Só que o que significa estar na mesma linha agora vendo o VAR? Eles nunca vão estar exatamente na mesma linha. Porque vai estar pelo menos 2, 3 milímetros um à frente do outro. Então a regra, quando ela foi pensada, quando ela foi imaginada, era uma regra sem essa tecnologia que existe hoje. Ou seja, se um atleta estivesse na mesma linha do outro, se um corpo estivesse, né, na interseção do corpo do outro, independentemente se um está com a barriguinha um pouco mais para frente, o outro menos, não era impedido. Não é isso? O critério da regra não é esse? Só que agora, com o VAR, cara, se o cara tiver com um pedacinho do ombro à frente, com o dedo mindinho à frente, né, é impedido. Mas o corpo dele está na mesma linha do outro. Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada, claramente.
Não, acho que não. Tá? Eu não Tem acho que ser você ia pensado, porque pensar, a não. lei diz mesma linha. O que significa mesma linha? Então, mas ela diz, ela é clara dizendo que Ela, significa ela, mesma pe- linha. ela Você pega exclui a os parte braços do só. corpo que pode fazer gol. Você exclui os braços. Basicamente isso. Você exclui braço e A antebraço. mesma linha, Você bota a mesma ombro, você linha, bota uma cabeça, você bota regra tronco, que não pé, tinha VAR, joelho. significava que se os corpos estivessem na mesma linha, Não, independentemente não. tivesse A 2 mesma centímetros a menos linha, ou mais, oriental não, a mesma linha sempre significou a mesma coisa. A diferença é que a discussão milimétrica, ela era minimizada pelo fato de que o olho humano não conseguia resolvê-la. Agora a máquina resolve. sim. Mas sempre significou a mesma coisa. Significou a Então, mesma a coisa. mesma linha tem consequências diferentes a olho nu e num ambiente com VAR. É óbvio. Mas se tornou igual para todo mundo. É ou não é verdade? Não vejo Oi? Tornou diferença. igual para todo mundo. Não é uma regra que causa diferença. Tanto é que Hoje, é o o VAR Lineker. fica igual para todo mundo a mesma linha. Não é o Lineker que defende uma mudança que agora Não, eu acho que é o Van Basten. O Van Basten que o que jogador tem falado muito. para não O estar Van Basten tem impedido. falado muito das regras do futebol. O Van Basten defende o negócio do tempo mínimo de jogo. O Van Basten defende algumas coisas desse tipo. Que, aliás, para mim é a primeira coisa que tem que ser alterada. Para mim, é mais importante que qualquer coisa. A questão do tempo de jogo. Já falei isso em outro programa. É um absurdo o que se faz com o tempo de jogo e com o consumidor, né? Sim. Exatamente. Mas, enfim, pessoal, vamos encerrar por Abraço, aqui. Vamos Foi um prazer terminar, né? enorme estar aqui com vocês. Exatamente. Ainda bem que você não está no VAR, hein? O Walter deu o fechamento dele tem 15 minutos atrás. E a gente está aqui. Galera, beijo no coração de todos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Walter, Marcelo, forte abraço. Abraço a todos. Até o próximo Boteco do Mengão. Fiquem com Deus. Detalhe, hein? Palmeiras continua sem Mundial. E sem copinha. Detalhe, o Flamengo não toma gol desde que o Boteco começou. Ainda segue sem tomar gols. Melhor defesa do Brasil. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.